E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam abençoados em o nome do Senhor Jesus. Não foi Abraão que chamou por Deus, mas foi Deus quem chamou Abraão. Não foi Abraão que escolheu a Deus, mas foi Deus quem escolheu Abraão. Isso é muito importante, muito importante. Não foi Moisés que escolheu o Senhor, mas foi o Senhor que escolheu Moisés. Não foi Gideão que escolheu o Senhor, mas foi o Senhor que escolheu Gideão. E quando Deus escolhe uma pessoa, é porque Ele tem um propósito para ela. Por exemplo, você que está me ouvindo nesse momento, você que está me assistindo nesse instante, você que foi escolhido por Deus, com certeza, Deus tem um projeto para você. Deus tem um plano para a sua vida, como Ele teve um plano para a minha vida. Não fui eu quem o escolhi, mas foi Ele quem me escolheu. Ele me achou atrás das malhadas. Da mesma forma foi com Davi. Foi Deus que chamou Davi. Não foi Davi que escolheu ao Senhor. Então, minha amiga, quando a pessoa crê, e essa é uma das razões porque ele só chama quem crê. Ele só chama quem acredita nele. Ele só chama aqueles que vão lhe obedecer. E como é que a gente sabe que Deus nos chamou? Como é que você vai saber que Deus lhe chamou? Não tem explicação. É uma coisa pessoal. É algo que foi tocado no mais profundo do seu ser. Não é verdade? É assim que acontece com a gente. Quando Deus nos chama, a gente não mede esforços, a gente não mede sacrifício, a gente não mede nada, a gente simplesmente obedece e vai em frente, sem questionar. Independentemente do sacrifício que a gente tem que fazer, a gente está pronto para fazê-lo por conta dessa chamada, dessa escolha divina. Foi isso que aconteceu com todos os meus companheiros espalhados pelo mundo inteiro. Não fomos nós quem escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor quem nos escolheu. Um a um Ele foi escolhendo. Isso não é maravilhoso? E você que está me ouvindo nesse momento, você que foi chamado, escolhida ou escolhido, você sabe o que eu estou falando. Você entende a minha linguagem. Os que ainda não foram chamados, escolhidos, ou melhor, não foram escolhidos, essas pessoas, infelizmente, não entendem a nossa linguagem, não compreendem o que nós falamos, porque essa linguagem é uma linguagem do Espírito, é do Espírito Santo para nós, para o nosso espírito. E a pessoa que está nos assistindo nesse momento, você, minha amiga e meu amigo, que está participando dessa programação, você pode enfrentar lutas, dificuldades, problemas na família, problemas no trabalho, problemas de saúde, qualquer que seja o problema. Mas aquela chamada que Deus lhe fez naquele dia, que você se lembra muito bem, está gravada no seu coração, queima dentro de si, aquela chamada você não esquece. E é a coisa mais preciosa, mais importante que você tem na sua vida. É um tesouro oculto aos homens, às pessoas, às demais pessoas. E é importante que você que está me assistindo saiba uma coisa. Quando Deus nos chama, a exemplo do que Ele fez no passado com Abraão, com Moisés, com Gideão, com Davi, com o profeta Elias, o profeta Eliseu, com os profetas em geral, com o próprio
Jonas. Deus chamou Jonas. Então, Deus chamou também até aquele homem chamado Levi, que é o Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus. Ele estava trabalhando, estava na coletoria. O emprego dele era o melhor emprego da época. Ele ganhava muito dinheiro, era um homem rico. Mas ele deixou tudo para trás, imediatamente. Quando Jesus disse, vem, segue-me. Jesus não explicou nada, olha, eu vou te mostrar eu vou te dar uma vida melhor, eu vou te mostrar o que você vai fazer, onde a terra que você vai chegar, como Deus falou com Abraão. Que, aliás, diga-se de passagem, Deus fala rápido, fala pouco. Ele disse para Abraão, olha, deixa a tua terra, a tua parentela e a casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. E depois disse, olha, eu vou fazer isso com você. Deus chamou também Mateus. Deus chamou Paulo, Pedro, João. Então, quando Deus nos chama, é impossível dizer não. Quando Ele nos chama, nós estamos prontos para fazer qualquer sacrifício. O sacrifício, depois da chamada de Deus, é um prazer. Ninguém faz o sacrifício chorando, gemendo. Por quê? Porque sabe que aquele sacrifício vai trazer benefícios. Eu queria, inclusive, convidar você para assistir no meu blog. Na sexta-feira, nós vamos mostrar para você um trecho do filme que fala do sacrifício de Isaac. Quando Abraão foi levar o seu filho querido para o Monte Moriá. E eu quero que você veja esse texto, presta bastante atenção, para que você saiba como Deus faz as coisas. Porque Ele não pede nada a nós que não possamos atendê-lo. Ele não vai pedir nada a você que você não possa atender. Aí a pessoa pergunta assim, ô bispo, eu queria saber como eu sei que Deus me chamou. Como eu tenho a certeza que Deus está me chamando? Olha, eu vou dizer para você, Ele chama pelo seu nome. Ele não deixa dúvida. Quando Deus chama, Ele não deixa dúvida. Nenhuma dúvida. Absolutamente nenhuma dúvida. 100% é certeza. Então você que está me ouvindo, me assistindo nesse momento, minha amiga, meu amigo, saiba, se você foi chamado, você sabe exatamente o que eu estou falando. E se você ainda não foi chamado e gostaria de ser chamado, então prepare o seu coração. Porque essa fogueira santa, a fogueira santa do Moriá, do Monte Moriá, é para aquelas pessoas que têm sede de conhecer o Deus de Abraão. Deus tem muito, aliás, Abraão tem muitos filhos que estão espalhados no mundo da perdição. E de repente você é uma dessas pessoas, de repente você é uma filha de Abraão, mas está perdida nesse mundo. De repente você é um filho de Abraão, está perdido nesse mundo, perdido nas drogas, perdido nos vícios, perdido na prostituição, perdido na vida errada. Então, Deus quer restaurar a sua vida, Deus quer fazê-la uma estrela, uma filha de Abraão. Ele quer fazer com que você venha assumir a sua posição de filha e de filho de Abraão. Então fique atento porque Ele vai te chamar. Você pode ter certeza. Aliás, se Ele já não está te chamando agora, nesse momento que eu estou falando com você, porque o Espírito Santo, com certeza, Ele faz a gente estar atento quando Ele chama. Quando Ele chama, não deixa dúvida. É a mesma coisa com respeito à oferta. Quando Deus toca em nós para dar alguma coisa, não tem ninguém nesse mundo que vá mover o nosso coração a dizer não. Não tem ninguém capaz de remover essa voz, porque ela é incisiva. E a pessoa jamais vai negar aquilo que Deus está pedindo. Muito forte isso, não é verdade?
não foi você que me escolheu, Jesus falando. Não foi você que me escolheu. Pelo contrário, fui eu que a escolhi, que o escolhi, para que vá e dê fruto. E que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai, o Deus Pai, lhe dê tudo o que pedir em meu nome. Quer dizer, essa tradução que eu li agora é a tradução da linguagem de hoje, a tradução da linguagem de hoje. Mas o texto é o mesmo. O texto é um só. Fala pessoalmente para as pessoas que um dia ouviram a voz de Deus igual Abraão ouviu a voz de Deus. Quer dizer, Abraão vivia numa terra de prostituição, uma terra de paganismo, tal e qual a terra que nós vivemos. Nós vivemos no mundo do paganismo. O paganismo que nós temos no mundo é tão grande, é tão acentuado. Aliás, é pior do que no paganismo de antigamente. Porque o paganismo hoje é oficializado. Então as pessoas já nascem pagãs. Essa é a realidade. As crianças já nascem pagãs. E a verdade, a bem da verdade, é que quando Abraão ouviu a voz de Deus, ele renunciou tudo. Renunciou porque ele havia ouvido a voz de Deus. E somente quem ouve a voz de Deus, escuta o que eu estou falando. Escute o que eu estou lhe falando, minha amiga, meu amigo. Somente quem ouve a voz de Deus está disposto a sacrificar o seu tudo, toda a sua vida. Quem não ouve a voz de Deus não sacrifica. Essa é a realidade. Quando a pessoa ouve a voz de Deus, é tudo. É tudo por tudo. Ou então, se ela faz pela metade, 90%, 99% é porque ela não ouviu a voz de Deus. Ela ouviu a voz do coração, mas não a de Deus. Quando a voz de Deus, quando se ouve a voz de Deus, é tudo por tudo. Essa é a realidade. Eu falei dos homens do passado e também a respeito de Mateus. Quando ele foi chamado, ele não titubeou. Ele largou a coletoria, largou tudo e partiu para seguir Jesus. E essa é a realidade. Quando a pessoa ouve a voz de Deus, ela não pergunta a ninguém o que ela deve fazer. Ela não tem dúvida. Às vezes, se a pessoa vem perguntar ao pastor, ô bispo, ô pastor, por favor, me diga se isso é a voz de Deus. Olha, eu estava assim, assado, e de repente me veio uma inspiração e tal. Se ela vem perguntar, é porque não é a voz de Deus. Porque a voz de Deus, ela não precisa perguntar a ninguém. Ninguém. É uma coisa entre ela e Deus. Porque quando Deus fala, ele fala individualmente. Ele fala com cada um, pessoalmente. E ele chama pelo nome. Ele fala e a pessoa não deixa, a pessoa não tem dúvida, não é melhor dizendo. Deus não deixa dúvida porque ele chama a pessoa pelo nome dela. Ele fala com ela pessoalmente, a exemplo do que fez com Abraão. Minha amiga, meu amigo, nós vamos ficando por aqui e amanhã nós estaremos aqui de volta nesse espírito, nessa fé, trazendo para você a fé inteligente, a fé racional, a fé que faz a diferença, não a fé envolvida com as emoções, não a fé envolvida com os sentimentos, mas a fé envolvida com a razão, porque quando Deus fala, ele não fala no coração, ele fala no nosso intelecto, é do Espírito de Deus para o nosso espírito, quer dizer, da mente divina para a mente da criatura humana. Então, se você ouvir a voz de Deus, vai ouvi-la na sua mente, no seu intelecto, na sua razão, não na base da emoção. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.